Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Nízia Ontem e prosseguindo na nossa conversação sobre aquilo que Jesus nos deixou, olhando por um prisma, eu digo, mais intimista, nós vamos prosseguir vendo e apreciando e absorvendo todos esses ensinamentos que são ricos, e é a única forma da humanidade sair desse marasmo, dessa velocidade muito lenta de evolução espiritual. Então, nós estamos vendo aqui o capítulo 23 de Mateus, quando Jesus ele começa uma série de observações, mas bem contundentes, porque ele está falando exatamente com os fariseus e com os escribas, que viviam sempre acuando Jesus para que ele caísse em desdita. E nós vimos no vídeo passado sobre ele falando que aqueles que se arrojam de serem os representantes da lei maior na Terra, eles simplesmente não cumprem, mandam os outros fazerem, mas fazem completamente diferente. E eles não querem ou não se importam se isso está sendo escancarado, que eles estão agindo na contramão daquilo que eles estão exigindo das pessoas, né? E eles fazem exatamente o contrário. Então, Jesus está falando sobre isso, sobre a exploração, sobre tudo aquilo que foi colocado nos nossos ombros como uma culpa maior, porque assim é mais fácil nos conduzir pelos caminhos que eles bem entendem em nos levar. E isso vai ficar cada vez mais claro na passagem que Jesus vai se referir agora. Lembrando que Jesus havia falado que não era para nós termos assim a jactância de nos nominarmos mestres, o rabi, porque só tem um mestre, que é o Messias, o Cristo. E ele fala que nós não devemos chamar ninguém de pai, porque pai é só um, que é aquele que está no céu. E aí, ele se coloca também, não vos chamais de mestre, porque mestre é só um, que é o Cristo. Isso tudo está dentro de um contexto que nós vamos falar agora sobre o que é a humildade, porque Jesus vai dizer assim a partir do versículo 11: porém o maior dentre vós será o vosso servidor. E aí nós vamos ver que aí existe uma questão muito importante. Ser humilde não é ser humilhado. E nós vamos ver a diferença dessas palavras colocadas no idioma que Jesus falou. Porque ele diz assim: e o que a si mesmo se humilhar será, o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E a palavra humilhar tem uma conotação muito diferente dentro do idioma hebraico. E como nós sabemos, a nossa tradução, ela vem do grego para o latim e do latim para o português. E quando houve a tradução do grego para o latim, então muitas coisas ficaram com um valor ou com um significado meio confuso. Porque aquele que a si mesmo se exaltar, ou seja, aquele que tiver essa jactância que nós vimos no episódio passado, de se chamar de rabi, se chamar de mestre, chamar um homem
como nós, de pai, não nada a ver com o pai biológico, evidentemente. Então, Jesus ele está falando sobre essa colocação, sobre o exacerbamento do nosso ego, né? Que é inflado. Então, muitos se promovem como verdadeiras pontes das verdades celestiais. E hoje nós temos, assim, uma gama enorme que nos traz confusão a respeito de tudo isso, a respeito da própria criação. E isso nós temos que ficar muito acordados, porque está dentro do contexto que Jesus deixa muito claro, nos deixando assim, cientes de que devemos estar atentos a essas ciladas. Então, a palavra humiliare, vem da raiz humulis, deixa eu ver aqui, humilis. Então, essa palavra, ela vem do latim, humilis, e significa baixo ou rente ao chão. E no sentido mais metafórico, humilis significa humilde, que daí foi traduzido para o Novo Testamento, que faz parte da nossa Bíblia cristã. E humilde significa, então, de baixa condição, alguém sem grande status ou estatuto. E humilde também pode significar algo que é pobre ou insignificante. Se nós analisarmos a etimologia da palavra, nós vamos ver que aquele que se humilhar, como está aqui escrito, né? Aquele que a si mesmo, né? Aquele que se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Se nós tomarmos por orientação a tradução significativa do hebraico, nós vamos ver que não tem sentido. Não tem sentido porque humilhes é uma coisa de baixa condição, é algo rente ao chão, é algo sem nenhum status. Ou seja, é algo que não é bom. Então, o que Jesus está falando, na verdade, ele usou a palavra em hebraico anav. Anav. Essa palavra que se origina, né, da raiz an, que lá para o hebraico é curvar-se. Aí é diferente. É curvar-se, é aceitar e diminuir o seu ego. E quando nós estamos falando aqui sobre o Evangelho de Jesus, diminuir o ego é a coisa mais difícil, é a coisa mais complicada que o ser humano tem que lidar. Porque ali é que está a raiz de todos os males. É eu me sentir superior a determinada coisa, situação ou pessoa. É o meu ego que faz isso. Então, quando eu destituo isso do meu ser, aí eu estou sendo, então, uma pessoa que está ali no verbo, né, que é a nave, que é a capacidade de diminuir o ego, aceitar as dificuldades e conter a raiva e tomar as decisões acertáveis, razoáveis, né, em tempos de dificuldade, nos obstáculos. Então, isso seria a palavra que Jesus falou, né? Então, se nós formos colocar agora o texto dentro da compreensão, né, da raiz da palavra, então ele diz assim: e o que a si mesmo se exaltar, aí sim será humilhado. Aí esse humilhado significa mesmo ser depreciado, ou então ser jogado ao léu, né? Mas aquele que a si mesmo se curvar, aí é diferente, ou aquele que realmente for humilde, né? Esse sim será exaltado.
E aí nós temos então uma nova compreensão do que Jesus falou, né? Porque hoje nós vivemos em tempos que nós temos que ter uma análise constante, eu digo perene, da situação em que nós vivemos como espíritos num aprendizado dentro do mundo físico, uma terceira dimensão, onde tudo é muito complicado. Eu digo, como sempre eu exemplifico, é como se nós andássemos dentro de uma piscina de gelatina, ou seja, nós temos dificuldade de nos movimentar, temos dificuldades de fazer, né, olhar para frente, olhar para trás, então tudo é muito complicado. Então essa é a nossa situação desse aprendizado, ou seja, por outro lado, é o desprendimento dessa, vamos dizer, vibração pesada, quando nós começamos a nos libertar, ficarmos leves, para sentirmos, né, outras sensações que vão nos trazer muito mais conforto, que vão nos trazer um aprendizado mais eficiente sobre aquilo que nós queremos alcançar. Todo mundo quer viver de um modo melhor, de uma maneira diferente. Aí Jesus começa a falar: mas ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, olha só, pois vocês fecham aos homens a verdade, o reino dos céus, a verdade sobre o que existe realmente, aquilo que é o programa da humanidade. E nem vocês entram e nem vocês deixam entrar aqueles que querem entrar. Então nós vivemos dentro desse conceito, dessa lei. Nós não conseguimos entrar e eles não entram, também não nos deixam entrar. Aí vocês poderão perguntar, mas quem são eles? Nós vivemos sob um sistema. E esse sistema nós sabemos que ele é contrário a todas as propostas de Jesus. E aí ele continua falando: ai de vocês, escribas e fariseus, pois porque vocês devoram as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso vocês vão sofrer um mais rigoroso juízo. Aqui, quando ele fala das casas das viúvas, ele não está falando exatamente daquelas que perderam seus maridos. Ele traz isso no sentido figurado, porque a mulher que perde o seu marido, ela fica vulnerável. Ela fica assim, necessitando de um amparo. E naquele tempo, as viúvas, no tempo de Jesus, as viúvas eram exploradas pelos fariseus e pelos escribas. E hoje, colocando isso dentro do nosso momento, nós vamos perceber que viúvos ou viúvas são aqueles que caminham com uma perna só, que não têm as duas pernas marchando em direção ao caminho certo. Então ele continua falando: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar, a terra, para fazer prosélito, ou seja, para criar seguidores, para atrair a atenção sobre si e formarem uma opinião, né? Eles são formadores de opiniões e essa opinião é a que vale, é aquela que tem que ser seguida, porque ela começa a se tornar uma lei. E aí ele diz: e depois de terem feito tudo isso, vocês fazem essas pessoas que vocês conduzem, como aqui está escrito, né? Filho do inferno 2 vezes mais do que vocês, ou seja, filhos do sofrimento, filhos do sofrimento. Então, aqueles que arrastam a humanidade hoje para um lugar escuro, vamos dizer, onde é contrário tudo aquilo que Jesus veio trazer. Então, eles fazem 2 vezes aqueles que os acompanham, 2 vezes mais infelizes do que eles próprios.
porque eles têm consciência do que eles estão fazendo, eles sabem o que estão fazendo e continuam fazendo sem nenhuma, vamos dizer assim, nenhum sentimento de culpa ou uma consciência pesada. Eles fazem porque eles querem fazer. E isso desde o tempo de Jesus. Aliás, bem antes de Jesus. Jesus já veio justamente porque essa situação chegou da sociedade humana, chegou num ponto insuportável, onde ele próprio teve que vir para trazer a elucidação daquilo que nós temos que entender, daquilo que nós temos que assimilar dos seus ensinamentos. E aí ele continua falando aqui, né? Ai de vocês, condutores de cegos, porque vocês dizem, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Então nós sabemos que o templo é aquele local onde nós vamos entregar a nossa total devoção, porque na verdade nós somos os grandes templos. Mas nós nos reunimos para unirmos as nossas vibrações, para unirmos o nosso sentimento em relação aos nossos superiores, aqueles que estão além de nós, na compreensão, no entendimento, na visão por onde nós devemos percorrer, ou o caminho que estamos percorrendo. Então é esse momento que nós deveríamos nos reunir e ter essa concepção. Evidentemente que quando nós nos reunimos dentro de um templo, dentro de uma casa de oração, nós estamos ali muitas vezes pedindo aquilo que nós não temos a compreensão ainda do que está nos acontecendo. Mas é necessário que nós tenhamos isso em mente, que no momento em que nós nos reunimos é justamente para agradecermos a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de realizarmos aquilo que deixamos de realizar em outros tempos. Não só em outras encarnações, como nesta mesma. Então Jesus fala aquele que segundo os fariseus e os escribas hipócritas, eles diziam, jurar pelo templo não é nada, mas pelo tesouro do templo, esse é devedor. Porque o tesouro do templo era do Santo dos Santos, onde ninguém entrava, a não ser o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele, vamos dizer assim, né, ele fingia que entrava em comunhão direta com os seres mais elevados, ou com o próprio Jesus, que estava ali naquele momento até falando. E aí eles achavam que se jurasse pelo templo tudo bem, mas lá pelo tesouro que estava lá, que eram as peças preciosas de ouro, prata, enfim, né? Esse seria devedor. E aí ele diz, insensatos e cegos, pois qual é o maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? E aí nós temos que entender isso. Qual é o maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Se nós analisarmos agora de forma isolada, nós somos os templos, então nós somos os maiores, porque nós santificamos o ouro, que é aquilo que está dentro do templo. E o ouro que nós podemos entender aqui é o nosso conhecimento, é a nossa sabedoria, é a nossa educação espiritual. Que muitos ainda acreditam que essa educação espiritual seja apenas mostrar-se dentro ou no domicílio de um templo e ali formatar ou ter uma performance dentro daquele templo, mas saindo dali ele faz tudo que dá na cabeça da maneira que ele bem entende. Então é isso que se chama hipocrisia. E isso é muito sério, porque isso é muito visível aos olhos do nosso mestre. E infelizmente a Terra está lotada de pessoas que usam dessa hipocrisia. Mandam ou alardeiam
né, solenemente aquilo que é errado fazer, mas fazem exatamente aquilo que dizem para ninguém fazer. E aí ele fala assim: e aquele que jurar pelo altar, isso não é nada, o altar do templo. Mas aquele que jurar pela oferta que está no altar, aí esse também é devedor. Então vamos entender aqui. Jurar pelo altar. O que é o altar? Altar, vamos colocar agora no nosso interior. Na igreja a gente sabe que altar é onde está ali colocado o santo. Né? O santo, não estou falando do santo dos santos que é lá no templo antigo, no templo de Salomão, que foi construído pelo rei Salomão. Mas o altar é onde é colocado aquilo que nós devotamos, aquilo que nós oferecemos de melhor para o nosso mestre. Então ele diz que jurar pelo altar, segundo os fariseus e escribas, não era nada, mas pela oferta que está no altar, então esse sim é devedor. O que está no nosso altar? Então nós temos que começar a pensar o que nós estamos depositando nesse altar. Quais são os valores? São os valores imperecíveis ou são os valores temporais? Então nós temos que ver sobre isso, né? Porque ele fala aqui, insensatos e cegos, pois qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Então eu digo assim, é necessário, quando nós entrarmos no nosso íntimo e nós elevarmos os nossos pensamentos até o nosso mestre, nós abrirmos em essência e não mendicância. Isso é muito importante, porque é aí que reside a verdadeira prosperidade. E é aí que nós estamos patinando há muito tempo. E nós lembramos aí que ele já falou que quem pede é dado, quem bate, a porta se abre. Mas é dentro de todo esse contexto que está aqui vamos dizer, nessa advertência de Jesus para todos nós. E então ficarei por aqui e, na verdade, continuaremos ainda na próxima semana vendo o capítulo 23 de Mateus. E agora eu peço que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, porque é muito importante. É importante que esse trabalho se alastre, porque quantas pessoas ainda não entenderam isso? Quantas pessoas ainda estão diante do altar e achando que estão assim dentro da maior pureza ou inocência, mas estão sendo conduzidos por cegos. Então nós temos que abrir o olho. Então essa é a reflexão dessa semana. Eu agradeço a todos vocês e até a próxima semana. Tenha uma ótima semana de luz e paz.